Um destaque que chegando agora de Brasília, relatoria da CPMI do 8 de janeiro, a relatora, a Elisiane Gama, disse à CNN que o tenente-coronel Mauro Cid deve ser um dos primeiros a ser ouvido na comissão. Ontem a CNN confirmou que a Polícia Federal encontrou uma minuta golpista no celular dele, ele que foi ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro. Leandro Magalhães é quem vai trazer para a gente as informações. Oi, Leandro. Oi, Carol. Carol, a próxima reunião da CPMI do dia 8 de janeiro será no dia 13, na próxima terça-feira, e há mais de 200 requerimentos na pauta para análise dos parlamentares. Esse depoimento do tenente-coronel Mauro Cid será outro ponto que entrará em discussão no encontro da comissão. Mais cedo, a relatora da CPMI, Elisiane Gama, do PSB do Maranhão, afirmou à nossa analista Basília Rodrigues que o tenente-coronel deve ser um dos primeiros alvos da comissão a serem ouvidos. Segundo a relatora, o coronel deve comparecer após a convocação do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. A convocação ou convite do militar ganhou força após peritos da PF encontrarem no celular do Mauro Cid uma suposta minuta de um decreto de garantia da Lei da Ordem, a GLO, e textos que seriam para dar um suposto apoio a um eventual golpe de Estado, isso segundo investigadores da Polícia Federal. Os documentos encontrados pela PF estavam em mensagens trocadas entre o coronel Mauro Cid e o sargento do Exército Luiz Marcos dos Reis, preso junto com o coronel no mês passado, em outra operação que apura uma suposta fraude nos cartões de vacinação. O coronel Mauro Cid compareceu pela quarta vez à sede da Polícia Federal, daqui de Brasília, na última terça-feira, para prestar depoimento, desta vez sobre essa suposta minuta. O coronel ficou em silêncio. A defesa do militar afirmou em nota que Mauro Cid dará explicações sobre o documento encontrado depois de ter acesso às acusações. A CNN entrou em contato com a defesa do sargento Marcos dos Reis, mas até o momento não obtivemos resposta. Voltamos ao estúdio. Carol? Obrigada, Leandro. Juliana Lopes e Leandro Rezende. Ju, se há pouco a gente falava de uma linha judicial e de uma linha política, esse caso também vai no mesmo sentido. Quando a gente olha para a CPMI de 8 de janeiro, convocação ou convite a Mauro Cid, esse martelo já está batido? Ainda não, Carol. O que aconteceu desde que foi instalada a CPMI do 8 de janeiro, né, depois de várias discussões ali no Congresso sobre essa instalação? Foi de fato instalada e houve nessa semana uma discussão ali, uma apresentação por parte da relatora, a senadora Elisiane Gama, do planejamento, do plano de trabalho da CPI. Isso inclui depoimentos, né, além de quebras de sigilo e análise e pedido, inclusive, de informações ao governo federal e a órgãos públicos. Ela colocou ali, né, como prioridade uma série de depoimentos, vários requerimentos que, inclusive, já foram apresentados. Muitos de pessoas ligadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro, alguns integrantes do governo também configuram essa lista e a gente chama a atenção para a figura do ministro da Justiça, Flávio Dino. Agora, esses requerimentos não foram aprovados de fato. Isso deve acontecer na próxima terça-feira. O que a gente viu nessa semana foi uma divisão ali entre a base aliada, né, e entre os senadores que fazem parte da oposição sobre de que forma esses requerimentos poderiam ser aprovados ou não, ou seja, qual seria a ordem exata desses requerimentos. E o que ela disse hoje à CNN, a relatora Elisiane Gama, é que Mauro Cid, diante de todos esses acontecimentos recentes, né, com a perícia feita no celular, com mais um indicativo ali, além daquela minuta do golpe encontrada com Anderson Torres, teríamos também estudos relacionados a um golpe, um possível golpe no celular de Mauro Cid. E o que ela diz é que o requerimento que poderia convocá-lo ou convidá-lo para prestar depoimento ganha destaque e pode ser considerado de prioridade máxima para a CPMI do 8 de janeiro. Isso, o que acontece a partir disso, né? É preciso, claro, votar, aprovar ou não esses requerimentos, mas dá uma esquentada, será que a gente pode dizer assim, né, nos assuntos que vão ser discutidos pela CPMI do 8 de janeiro. A expectativa, então, é que na próxima terça-feira esses requerimentos sejam analisados, votados e aprovados e que Mauro Cid seja um dos primeiros a serem ouvidos pelos senadores e deputados que fazem parte dessa comissão que investiga os atos, então, que foram registrados aqui em Brasília no dia 8 de janeiro. Carol.
Leandro, sempre que a gente fala na instalação de uma CPI, de uma CPMI, a gente fala na briga pela condução da narrativa entre governo e oposição. Em que medida esses documentos que falam em golpe no celular de Mauro Cid fazem com que o governo consiga assumir a narrativa dessa comissão? Essa CPMI, ela tem duas linhas muito claras que estão sendo perseguidas, né? Primeiro, pelo lado do governo Lula, a ideia de que se trata de uma trama golpista que foi insuflada pelo ex-presidente Bolsonaro e seus apoiadores para tentar ou um golpe de Estado ou fazer aquela baderna ali que fizeram no 8 de janeiro. Aí, do lado dos oposicionistas, os apoiadores do Bolsonaro, né, a linha é dizer que, na verdade, houve uma conivência excessiva do governo federal com o que aconteceu no 8 de janeiro. Felizmente, né, nesse caso, a gente tem já uma CPI do Distrito Federal bastante avançada, com os depoimentos dos policiais militares que participaram ou deixaram de participar da segurança do 8 de janeiro, e você tem investigações avançadíssimas do Ministério Público Federal, através da Procuradoria-Geral da República. A Ju citou há pouco o número gigantesco de pessoas denunciadas, e você tem uma série de investigações da Polícia Federal, fora os vídeos todos, né, que a essa altura do campeonato todo mundo já viu como que aconteceu a destruição da Praça dos Três Poderes. Nesse sentido, né, vai ser uma CPMI em que as versões precisam ser confrontadas o tempo todo com os fatos. E os fatos mostram que, de fato, houve ali, né, naquela CPMI, naquele momento, no 8 de janeiro, uma forma ali que não foi a mais correta para impedir que se acessasse e destruísse o patrimônio público. O controle da narrativa, então, é disputado por esses dois grupos, só que o governo tem maioria, né? E o governo tem ali instrumentos como esse da senadora Elisiane Gama para poder fustigar o outro lado, trazendo o Mauro Cid para poder ser uma das primeiras pessoas a prestar depoimento. Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e secretário do IDF, também deve ser um dos primeiros ouvidos, assim como o Flávio Dino, né, ministro da Justiça. Querem ouvir também o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, enfim. A bola está na mão do governo, né, que demorou para entrar nessa CPMI, mas agora tem ali a relatora, a senadora Elisiane Gama, é uma pessoa que tem a confiança do Flávio Dino, é do estado dele, é uma figura próxima ao governo Lula, portanto, e o que a oposição tem ali é um espaço com o Magno Malta na mesa da CPMI para tentar conduzir os trabalhos. Mas se o governo se organizar, vai conseguir ter o controle da narrativa dessa CPMI, e isso fica claro com a aprovação no plano de trabalho da senadora Elisiane Gama. Teve muita grita dos opositores, mas o plano passou, o que dá uma amostra do placar que a gente vai ver, por exemplo, na votação de determinados requerimentos lá na CPMI. Já, Leandro, Juliana.